Todos bem-vindos, glória a Deus, aleluia. Hoje é dia 20 de nove de 2024 e é sexta-feira. E o título é Uma carta de um homem de 80 anos para uma igreja local. Então é Mateus 18, 15, 21. O problema é que, diz este irmão, eu estou sendo acusado de perturbar a reunião, quando a igreja reunida deve ser de fácil relacionamento, mas devemos ser sociáveis, comunicativos, educados, agradáveis e amáveis, mesmo para os mais velhos. Então o que é que aconteceu? Fizeram-me acusações, mas estas pessoas é que me ofenderam, porque elas é que estão adormecidas e aborrecidas, dizendo que as incomodo só porque tenho uma voz de homem de 80 anos. Se fosse mudo, também as incomodava, porque havia outros defeitos, porque ainda não sou perfeito como o Senhor Jesus Cristo é. Amém. Então uh, acusaram-me uh, de um grupo familiar. Aliás, isto é um exemplo que eu estou a dar. Acusaram aquele irmão de pertencer a um grupo familiar e de fazer muito barulho, mas era impossível ouvir a sua nessa residência que acusava o grupo familiar, porque ficava a mais de 7 quilómetros do grupo familiar cristão. Então as pessoas da residência estavam a mentir e tinham má intenção e eram usadas pelo diabo porque não estavam, nem tinham o caráter do Senhor Jesus Cristo. Também em 1 Coríntios 10, 9 e 10. Então o pecado vem dos que me julgam, diz este irmão, por ter cão ou por não ter. E em vez de se julgarem a si mesmas, julgam que eu faço mal quando elas é que estão a pecar contra mim. Então eu estou a orar em línguas baixinho, mas elas acham que eu oro alto. Eu falo qualquer coisa baixinho, mas dizem que falo alto. Diz este irmão. Então estão a tentar a Cristo que habita em mim. Glória a Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim. Então estão a tentar a Cristo, como alguns também tentaram no tempo de Moisés, que era um homem manso, um homem que procurava dirigir a igreja daquele tempo. Então tentaram, como eu estava a dizer, no tempo de Moisés, no tempo dos nossos pais, israelitas, e pereceram pelas serpentes. Mas Deus ordenou a Moisés, que era então, como eu estava a dizer, um homem manso, o mais manso daquele tempo, e Deus mandou que ele fizesse uma serpente de metal, etc. Depois as pessoas olhavam para a serpente com fé de que ficariam curadas, e alguns ficaram curados porque tiveram fé em Deus. E outros pareceram pelo destruidor. Creio que se refere ao tempo em que Moisés queria tirar, pelo poder de Deus, o povo de Israel lá do Egito. E aqueles que estavam nas casas com o sangue cobrindo as portas não morreram. Mas aqueles que não tiveram fé morreram. E também os outros, os egípcios. Então, aquela, aquela que cuida, que está em pé, aquela mulher ou pessoa que cuida, que está em pé,
mesmo murmurando e pecando e julgando injustamente contra mim, diz o irmão, pode cair. Ah, eu, ah, eu não estou ali gritando, não estou fazendo mal, nem mandando fazer qualquer coisa. Estou ali sozinho no meu cantinho, diz o irmão, mas Deus é fiel e não vos ah, diz este irmão à igreja, não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele, Deus, está dando-vos o escape para que possam acordar dessa mornidão, como é dito em Apocalipse, capítulo 3 verso 16, à igreja de Laodiceia. E em 1 Pedro 3:1, sobre as viúvas também podemos ver em Êxodo 22 e outros versículos. Diz o irmão. São Pedro, em 1 Pedro 3:1, São Pedro disse que as mulheres devem ser subordinadas aos seus próprios maridos. Nesta igreja os maridos não vão. 1 Pedro 2:21. O Senhor Jesus Cristo padeceu pela sua igreja e não gosta que nos encontremos uns contra os outros. Também em 1 Pedro 3, 22, ele não falou mentiras. O Senhor Jesus Cristo, na sua boca não foi achado engano. Amém. Então, Deus vos julgará, diz o irmão, em relação àquela igreja, uh, e devemos estar mortos para o pecado. Em Zacarias 7:10 diz que os cristãos não devem lutar uns contra os outros, porque isso é o que o diabo quer que as pessoas façam, diz o irmão. O Senhor Jesus Cristo é o pastor e bispo das nossas almas e espíritos. E Ele quer que nos entendamos, perdoemos uns aos outros. Ele mesmo perdoou ali na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E em 1 Pedro 3, 4, 1 de Pedro 3, 4, as mulheres devem ter um espírito íntegro, manso e quieto. E isso não está a acontecer aqui, nesta igreja, diz o irmão. Toda a igreja deve ser constituída de pessoas piedosas, amando os irmãos, com caráter puro e com compaixão, sendo amigáveis ou afáveis. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, vamos orando uns pelos outros para que o diabo não destrua a igreja pondo-os uns contra os outros. Amém, glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo. Amém, aleluia.